Pessoal, tudo certo? Como é que vocês estão? Saudades de todos, né? Força aí na quarentena. Estou gravando nossa aula dessa semana. Eu vou falar sobre alteração, interrupção e suspensão do contrato de trabalho, tá? Eu vou começar por alteração. Mas antes, um aviso pro pessoal. Essa matéria em diante, então, desse vídeo em diante, eu estou falando para vocês sobre a matéria do segundo bimestre, tá? Não vai cair esse vídeo em diante, não vai cair matéria, não vai cair para a primeira prova, é matéria do segundo bimestre, então vai cair na segunda prova, tá? Beleza, pessoal? Porque eu sei que vão ter pessoas com dúvidas, já me perguntando se isso aqui vai cair na prova. Na primeira prova não vai cair na segunda prova, ok? Beleza? Então vamos lá, pessoal, porque é bastante coisa, são aspectos importantíssimos, tanto a alteração quanto a suspensão e a interrupção do contrato de trabalho. Vocês vão ver isso bastante no seu cotidiano trabalhista, que eu sei que vocês vão estar atuando, né? E a alteração é uma das características no contrato de trabalho que acontece bastante, tá? Principalmente quando se trata de transferência de empregado. Ok? Então, vamos lá. Vou começar por alteração do contrato de trabalho e nos outros vídeos eu vou falando da suspensão e da interrupção, beleza? Mas hoje a matéria é alteração. Qual é a regra, pessoal? A regra é que o contrato ele não pode ser alterado unilateralmente, tá? Essa é a regra. Você não pode simplesmente um empregador determinar uma alteração unilateral do contrato de trabalho. Tá? Por exemplo, uma alteração, então eu estava estipulado antes no contrato que você ganhar 2 salários mínimos, agora você vai ganhar um salário mínimo. Primeiro, porque não pode da questão da irredutibilidade salarial. E segundo, porque isso é uma alteração unilateral. Não é possível. Essa é a regra, tá? Ela tá no artigo 468 da CLT, tá? Tem os princípios aqui, né, umas regras que é importante vocês saberem. Esse 468, ele tá falando exatamente sobre a regra da imodificabilidade. De novo, a regra da imodificabilidade, tá? Ou inalterabilidade do contrato de trabalho. E o que diz essa regra é exatamente o que eu disse. Um contrato de trabalho não se altera unilateralmente. Essa é a regra, tá? É claro que tem exceções, ok? Sim. Por que essa regra aqui ela é importante estar na CLT, né? Principalmente em forma de artigo do 468. Porque, sim, aqui esse 468, ele mostra uma questão forte de intervenção do Estado. Exatamente para você dar maior proteção para o empregado. Porque, senão, você estaria unilateralmente podendo alterar constantemente as regras do jogo. E para o empregado, que é o viés mais fraco, o elo mais fraco da contratação, isso representaria uma situação de instabilidade o tempo inteiro no serviço, né, onde ele está trabalhando. Então, com isso, nós temos que essa regra da... Qual é que é? Imodificabilidade, ou inalterabilidade. Uma forte intervenção no extrato, uma forte intervenção nos contratos em termos de negociação. Você não tem uma intervenção tão forte quando se diz respeito, por exemplo, a contratos no âmbito civil, tá? No âmbito do trabalho, você tem vamos dizer, intervenção forte exatamente para que você possa proteger o elo mais fraco e evitar que o empregado faça alterações abusivas unilateralmente e isso venha influenciar negativamente no contrato de trabalho, beleza? O outro aqui, pessoal, lembra que eu comentei que isso é uma regra, mas toda regra tem uma exceção. Então, qual é a exceção aqui, tá? O ius variandi, né? Você escreve ius variandi, tá? Vocês já devem ter visto isso em algum momento em civil, alguma coisa assim, tá? O ius variandi é exatamente essa exceção à regra da não permissão de você mudar o contrato unilateralmente. O ius variandi, que é uma questão que vem do poder diretivo do empregador, é a possibilidade de ele mudar em certas circunstâncias e que não vá prejudicar, não vai sofrer um forte impacto, não vai sofrer um forte impacto no contrato de trabalho do empregado,
tá? Então lembra, pessoal, é uma regra, não é que é absoluto, eu não posso nunca mudar unilateralmente o contrato de trabalho, eu posso. O ius variandi me dá essa prerrogativa do empregador mudar unilateralmente, tá? Mas, como a gente fala que é regra, a gente procura instituir essa regra para trazer uma certeza jurídica para o empregado, ok? Mas tem a exceção, porque senão o poder diretivo do empregador ficaria nulo. Ah, eu não posso mudar nada, eu não posso controlar nada, eu não posso adequar o que for preciso, então o poder diretivo ficaria inócuo nesse caso. Então, por isso que o jus variandi nasce desse poder diretivo do empregador de fazer alterações unilaterais. Novamente, vou reforçar, regra não é absoluto, não é que está escrito em pedra, é que assim, é preferencial que seja assim, tá? Mas aqui é a exceção, ok? Lembrando que essa alteração unilateral do contrato de trabalho, ele não pode vir a ser prejudicial, primeiro, e não é uma alteração substancial, que vai mudar profundamente, né, no aspecto da natureza do contrato, ou no objetivo do contrato. Então, vamos dizer assim, são aquelas mudanças superficiais necessárias para a administração de uma empresa, né, ou a administração do contrato de trabalho per si. Alguns exemplos, pessoal, você tem aqui a mudança, por exemplo, de horário, né? Não tem, isso aí é uma mudança que pode ser feita unilateralmente por causa do ius variandi. Agora, atenção com essa mudança de horário, tá? Se for uma mudança de horário prejudicial, ou seja, por exemplo, a pessoa trabalhava no turno da noite, do dia, e foi pro turno da noite, aí não pode ser unilateral. Aí precisa do consentimento do empregado, porque tá mudando radicalmente a vida dele, tá? Agora, mudança de horário, como, eu entrava às 8, eu entro às 10 da manhã, né, eu saía às 3, agora eu saio às 6, enfim, essas mudanças não significam uma coisa radical e pode ser feita unilateralmente e não precisa do aval do empregado, tá? Então, atenção você aí, né, se você tá com mudança de horários e tal, né, pelo seu empregador é perfeitamente possível, contanto que não mude radicalmente o turno, tá? Por exemplo, da manhã para a noite. O da noite para amanhã pode mudar sem a permissão, porque entende-se que é mais benéfico para o empregado, tá? Então, da noite para amanhã não precisa da autorização e pode ser unilateral, tá? Outra coisa também é a mudança, por exemplo, de perda de cargo de confiança, tá? Isso você não precisa de anuência do empregado. Tô tirando o teu cargo de confiança, você vai voltar para a tua função normal. Isso também não precisa de anuência, tá? Então, essas são as alterações unilaterais, tem um pouco mais, que podem vir a acontecer no seu contrato de trabalho e que você não precisa da tua anuência, tá? Porque vem do ius variandi, ok? Agora, tem o lado do empregado também. O empregado pode vir a se recusar a certas alterações, tá? Esse é o ius resistentiae. Então, ius, né? Resistentiae, tá? O ius resistentiae. Ou seja, é a resistência do empregado a essas mudanças unilaterais que estão sendo impostas, tá? Bom, por exemplo, olha, então você vai mudar o teu início da tua jornada, em vez de ser 8, vai para 10 da manhã. Eu não quero, tá? Então, o que isso acarreta? Isso pode vir a acarretar, por exemplo, uma demissão por justa causa, tá? Porque isso é unilateral do teu empregador. Ou também pode vir tem a questão também de você não aceitar fatores que são abusivos e ilegais, tá? Então agora a partir de hoje você vai vender maconha. não, isso aí não precisa, o empregado não é obrigado de maneira alguma a acarretar, porque ele está fazendo algo ilegal, tá? E também muito abusivo. Então a partir de hoje você vai trabalhar uma jornada de 14 horas por dia, sem receber hora extra, por exemplo. Então isso também é abusivo, tá? Nesse caso, o que pode acontecer é o empregado sair, né, do trabalho, ele pedir a conta porque ele se sente oprimido com essa mudança, ele não aceita essa mudança, ele sai e futuramente ele entra com uma ação na Justiça do Trabalho pedindo que nós chamamos de rescisão indireta. O que é uma rescisão indireta? É você sair da empresa, vai constar no teu termo de rescisão que foi você que pediu demissão, mas você entra com o processo na Justiça do Trabalho falando, olha, por causa de situações que foram além da minha escolha, tá? Porque estava uma situação muito abusiva, estava uma situação intolerável lá dentro, eu tive que sair. Eles não me mandavam embora, mas eu tive que sair porque eu não aguentava mais trabalhar lá.
e por fatores abusivos, por fatores de assédio, enfim, eu tive que sair da empresa, mas agora eu quero que isso se reverta num contrato por demissão sem justa causa, para poder levantar daí a questão até do FGTS, tá? Então você entra na justiça para reverter a tua forma de demissão. Em vez de você pedindo demissão, você entra na justiça dizendo que, olha, por circunstâncias além da minha vontade, tive que sair da empresa e por isso que eu quero que seja uma rescisão indireta e que conste, para todos os efeitos legais, que foi uma demissão sem justa causa. Tá? Nós vamos aprofundar mais isso, não se preocupe, mas é para você ter uma ideia que você empregado não é obrigado a aceitar tudo, tá? Mas você tem a opção de você rechaçar, dizer não, como é que é o ius resistentiae, você tem a prerrogativa de rechaçar e você pode, não que você vai ganhar, é uma ação para isso, tá? Mas você pode entrar como ação para pedir daí rescisão indireta. Ok, pessoal? Isso está no artigo, isso do ius resistentiae, está no artigo 483 da CLT, ok? Pessoal, uma das maiores formas de alteração do contrato de trabalho se caracteriza por transferências, tá? A transferência, ela não vai extinguir o contrato de trabalho, mas ela vai mudar algumas características do contrato de trabalho, principalmente no que diz respeito à localização de você prestar um serviço. Então, por isso que a gente vai aprofundar bem em questões de transferência, porque é uma hipótese de alteração do contrato de trabalho, tá? A transferência de empregados, pessoal, ela vem do ius variandi, tá? Então, eu posso unilateralmente transferir, em certas circunstâncias, transferir o meu empregado para um outro local, tá? E o que isso significa transferência de outro local? Eles chamam aqui de modificação de local de emprego. Você pode ser mudado de setor, isso é uma transferência, tá? Você pode ser transferido de uma seção, você pode ser transferido de uma função, você pode ser transferido de uma filial, tá? Então não é só ir de um lugar físico para outro, você pode ser transferido dentro de uma empresa mesmo do setor para outro, não tem problema, tá? Você pode vir a mudar de função e isso caracteriza uma alteração do contrato de trabalho. Por quê? Porque você fazia uma coisa antes dentro de determinado setor e agora você está fazendo em outro setor outra função, tá? Você pode ser transferido dessa forma, ok? Isso é para vocês entenderem o que caracteriza uma transferência, tá? O que é interessante aqui, pessoal, é os artigos 469 e 470 da CLT falam exatamente dessas condições de transferência do obreiro, tá? Atenção aqui, pessoal, você tem o direito de trabalhar na mesma empresa e não de trabalhar no mesmo local. Eu vou explicar isso, ok? Vamos dizer, por exemplo, que sua empresa esteja sendo transferida fisicamente da Rua Paraná para a Rua Curitiba, por exemplo, né? Então, essa transferência vai ocorrer porque fisicamente está todo mundo indo para lá. Ou então você foi transferido de filial, estava na filial A e foi para a filial B da mesma empresa. Você tem o direito de trabalhar na empresa e não trabalhar na Rua Paraná, não no local físico, o endereço. Porque se fosse assim, o dia que extinguisse a empresa na Rua Paraná, você teria que estar amarrado à Rua Paraná, porque a obrigatoriedade seria com o local, e não é com o local, é com a empresa, tá? Por isso que você permite que eu vá de um lugar A para um lugar B, porque onde a empresa for, eu vou, tá? Se a empresa muda da Rua Paraná para a Rua Curitiba, eu vou atrás da empresa, porque meu direito é trabalhar na empresa, e não no endereço. Entendeu a diferença agora? Beleza? Porque as pessoas confundem com o local. Ah, mas eu tinha direito de ficar lá. Não, você tem direito de trabalhar na empresa, não no lugar, no endereço físico da empresa, ok? Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui. Que mais aqui? Ah, sim, tem uma exceção aqui que não se pode mexer, você não pode pôr a transferência. Isso até está previsto em lei, ok? No artigo 543, parágrafo 1º da CLT. Você não pode transferir o dirigente sindical, tá? O dirigente sindical, ele é eleito para representar os interesses da categoria do sindicato e é naquele local. Aqui sim, aqui é local, tá? E quando eu digo local, a CLT tem interpretado como município, tá? Então, local, leia-se município, ok?
Então, por exemplo, a empresa vai ser transferida de Curitiba para Ponta Grossa, já é outro município, ok? Então, se eu sou dirigente sindical, eu não posso transferir aquele fulano, eu não posso pedir fulano, vá para a filial de Ponta Grossa, porque ele é dirigente sindical em Curitiba, tá? Então, ele não pode ser transferido. Por quê? Porque os interesses do sindicato são locais. Tá? O local mínimo do sindicato é o município, então ele tem que ficar aqui para atender esses interesses locais do sindicato, ok? Agora, se ele, o empregado, dirigente sindical, abrir mão e dizer, olha, então tá, não, eu vou para Ponta Grossa, então ele perde o cargo de dirigente sindical, ele mesmo abre mão disso aí, tá? Quem é dirigente sindical tem que ficar no local. O que é o local? Que a CLT entende? Município, ok? Que mais aqui, pessoal? Readaptação, isso mesmo. Artigo 461, parágrafo 4º da CLT. Então, readaptação é assim, um empregado que tenha sofrido um acidente, um empregado que seja uma pessoa com deficiência mental ou tenha evoluído para uma deficiência mental, ele pode ser readaptado, tá? E o que é readaptação? Isso aconteceu, por exemplo, num caso numa empresa de uma colega minha de design, se eu não me engano, né? Eles tinham um motoboy que fazia entregas para eles, contratados, né? Carteira assinada, tudo, o entregador, falava, vai lá, entrega o material para os clientes. E o motoboy sofreu, durante o expediente de trabalho, sofreu um acidente de trabalho, foi atropelado, ou teve uma colisão, uma coisa assim, e ele veio a perder a perna. Então, nesse caso, a empresa, ao invés de demiti-lo, ele tem que readaptar ele para uma outra situação. Ele não pode mais pilotar a moto, ele está sem a perna, tá? Sem uma das pernas. Então, ele tem que readaptar, tem que dar todas as condições, treinamento, curso, seja o que for, para readaptar essa pessoa para que ela possa, então, ir para um setor administrativo, alguma coisa que ele possa atuar, tá? Isso é uma transferência de função. Isso é uma alteração do seu contrato de trabalho. Você era motoboy, agora você é da parte de administrativo, por exemplo. Tá? Isso é uma forma de alteração e é permitida por lei e é estimuladíssimo. Ok? Grupo econômico, pessoal, é também importante falar aqui. Eu estava comentando com vocês sobre a questão de transferência de filial, tá? Também existem os chamados grupos econômicos que estão no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, esse conceito, tá? O que é um grupo econômico? São empresas que estão sob a direção, administração e coordenação de uma outra empresa. Ela tem um CNPJ à parte, ela tem um CNPJ próprio, ela tem um faturamento próprio, ela tem tudo próprio. Ela é uma empresa autônoma, entre aspas, mas ela recebe direcionamento, ou ela recebe coordenação de uma outra empresa, uma empresa mãe, vamos dizer assim, tá? Então isso forma o grupo econômico. Esse grupo econômico é muito importante porque vocês podem ter empregados futuramente numa ação de reclamação trabalhista que trabalhavam em uma empresa registrado por essa empresa, mas essa empresa era subordinada a outra empresa com outro CNPJ. Não era filial, era outra empresa, tá? Era uma situação completamente diferente, ok? Então, nesse caso, você pode requisitar a responsabilidade solidária dentro do grupo econômico, ok? E a mudança entre o grupo econômico é permitido, tá? Você pode pegar, por exemplo, fulano de tal, você trabalha nessa empresa, agora você vai para outra empresa, você vai ser reaproveitado lá, não como filial, mas dentro do grupo econômico, tá? É perfeitamente permitido isso aí e é uma forma de alteração do contrato de trabalho. Claro, você vai mudar, fazer assinatura na carteira devida, pagar o salário diferenciado, mas você não precisa do aval da pessoa. Ela pode chegar lá e dizer, olha, fulano agora tá aqui, você vai trabalhar dentro do grupo econômico que nós temos, você vai trabalhar não mais na nossa empresa, você vai trabalhar em outra, tá? Também é permitido, ok? Temos modalidades de transferência, pessoal. Eu vou falar aqui en passant e nós vamos aprofundar eles um a um, ok? A primeira delas é que não acarreta necessariamente a mudança do domicílio do empregado. A segunda delas é de empregado de confiança. A terceira, em decorrência de cláusula explicativa. A quarta, em virtude de cláusula contratual implícita.
Perdão, o terceiro que eu falei é em decorrência de cláusula explícita. Eu acho que eu falei isso, né? Espero que sim, já tô pirando. Quarto, em virtude de cláusula contratual implícita. Quinto, em razão de extinção do estabelecimento em que trabalha o empregado. E, por fim, a provisória. Tá? Então, vamos começar aqui pela primeira que eu citei, que é a mudança de domicílio, ok? Anota aí, pessoal, o artigo 469 da CLT, tá? Prevê os casos de mudança, de transferência com mudança de domicílio. E eu explico o que significa isso, tá? Então, o artigo 469. Não se considera transferência a que não acarretar necessariamente a mudança de domicílio do obreiro. Óbvio. Então, quando que eu vou dizer, olha, esse cara foi transferido? Quando ele pega as malinhas dele, ele se muda daqui para lá, tá? Ele muda de residência, ele muda o seu domicílio, ele muda o seu endereço, ok? Se a empresa foi transferida para Ponta Grossa, para Campo Largo, para São José dos Pinhais, mas você ainda mora em Curitiba e se desloca até lá, então antes a empresa era em Curitiba e foi para São José dos Pinhais, mas você continua morando em Curitiba e vai se deslocar para São José dos Pinhais todos os dias, isso não é transferência. Você não mudou de domicílio, a empresa mudou, mas você continua morando no mesmo lugar, você continua morando em Curitiba, tá? Então, para se caracterizar a transferência, você tem que mudar, ok? Para atender as necessidades da empresa em outro local. Se é só a empresa muda e você continua morando no mesmo lugar de antes, não é transferência. É isso que fala o artigo 469 da CLT, ok? Tá claro isso aqui? Porque isso aqui é importante, tá? Muitas pessoas acham, então eu tenho direito adicional de transferência porque a empresa mudou para São José dos Pinhais, mas eu continuo morando no mesmo lugar. Não. Você só ganha adicional de transferência se você for mudar de residência. Se você sair do seu lugar físico hoje e ir para outro. Se você mudar de Curitiba e ir para São José dos Pinhais, ok? Beleza? Então, pessoal, continuando aqui também, nós falamos em cargo de confiança, tá? O que é cargo de confiança? Vocês veem por aí pessoas que exercem cargos de gestores e diretores, empregados, né? E recebem um salário a mais, exatamente porque a função que ele exerce é uma função que demanda muita responsabilidade. Então, atenção aqui, vocês vão ver no cotidiano de vocês muitas pessoas tentando se enquadrar como cargo em confiança para ganhar um tutu a mais, tá? E o que caracteriza, assim, você olha para a situação e diz, pá, isso aqui é cargo em confiança. A pessoa tem que ter poder de gestão, tá? O que é um poder de gestão? Ela pode contratar funcionários em nome do patrão, ela pode demitir funcionários em nome do patrão, ela pode fazer compras de mercadorias, ela pode fiscalizar o serviço dos outros. Isso é poder de gestão, é como se fosse um procurador do patrão lá dentro, tá? E principalmente se tem a responsabilidade maior de contratação e demissão. Uma das grandes características é isso. Tá? Porque tem pessoas que vão ter muitas responsabilidades lá dentro, mas na hora você se perguntasse, olha, você tinha poder de demitir e admitir pessoas, eles disseram que não, talvez a probabilidade deles ser cargo de confiança seja menor, tá? Então, atenção com isso, vocês têm que observar na prática como é que era a rotina dessa pessoa. Às vezes ela tinha responsabilidades grandes, mas pode não configurar um cargo em confiança. Tá? Então vai muito do cotidiano, mas vocês têm que observar esse poder de gestão que ele tinha, ok? O cargo em confiança dos bancários, pessoal, aqui, que eu já sei que muitas pessoas devem estar pensando, ele não se aplica à questão de transferência. Aqui, especificamente, nós estamos falando de a relação cargo e comissão mais transferência. Tá? O que os cargos em comissão têm a ver com transferência e como se aplica a transferência a eles. Para os bancários, isso não tem uma correlação, porque cargo de comissão para bancário é quem só faz as 2 horas a mais. Então, o horário bancário são 6 horas. Quem é comissionado, cargo de comissão no banco, fazem as 8 horas, sem isso configurar a hora extra. Tá? É isso, ok? Mas não tem relação com a questão de transferência, tá? Cargo de comissão para bancário e transferência não está correlacionado aqui, ok? Nesse sentido, é só para questão das 2 horas a mais, todos os dias sem você pagar a hora extra, ok?
Pessoal, vocês vão ver aqui, daqui pra frente, eu tô com a minha colinha aqui, vocês vão ver daqui pra frente que é preciso para transferência uma real necessidade do serviço. Tá? Então, explicando o que é isso. Uma real necessidade do serviço, eu vou dizer, olha, eu preciso que o fulano vá para Ponta Grossa, né, ou para Maringá, ou para Londrina, seja onde for, transferido, porque ninguém lá faz o que ele faz. A obra, ou o serviço, ou a instalação, ou o que for, o trabalho não vai andar sem a presença desse cara lá. Esse cara é fundamental para estar lá. Então tem que transferir esse cara. Porque ninguém faz lá, não tem quem substitua, não tem nada. É ele. Isso é uma real necessidade. Como é que a gente vai ver isso no cotidiano? Aí tem que ver no cotidiano, no caso a caso. Ele era indispensável para fazer o serviço? Sem ele as coisas não fluíam? Como é que ficava a situação? Tá? Então, atenção aqui, ok? Real necessidade do serviço. Por que isso? Porque para você evitar essas transferências abusivas, unilaterais e que é por motivo fútil. Então, por exemplo, alguém chega pra você, fulano, eu vou te transferir, você vai mudar lá pro Amazonas, lá pra nossa filial em Manaus. Mas por quê? Porque eu não gosto dessa cara de pastel tua. Você vai lá pra Amazônia, não aguento mais olhar pra você. Você vai lá pra Amazônia, lá pra Manaus e é isso aí, tá transferido, tá? Existe real necessidade do serviço para ele ser transferido lá? Não tem, é só porque tá com pecuinha, é a cara de pastel. E aí, o que você diz, você empregado e encurralado dessa forma, o que você diz para rechaçar isso aí? Você vai falar que o artigo 469 da CLT diz que tem que ter real necessidade de serviço? Também, mas também você vai olhar direto no olho dele e dizer, olha, é o seguinte, eu posso ter cara de pastel, mas eu prometo que o meu conteúdo não é de vento não, aqui dentro tem muita carne moída. Dá uma banana para ele e sai correndo e ainda rouba daí o material de escritório. Tá, ok, parei. Dá vontade de fazer isso. Mas isso para explicar para vocês, pessoal, que a real necessidade de serviço não pode ser por motivo fútil, ok? A pessoa, ela tem que ter uma necessidade porque aquele indivíduo é indispensável naquele local de trabalho, porque você poderia contratar outra pessoa lá, ok? Então isso é real necessidade, tá? Para os que têm cargo em comissão, e isso é muito importante, muito, muito, muito importante, gente, não precisa da real necessidade do serviço. Eu posso catar o meu cargo comissão, meu funcionário que é cargo comissão, e dizer, falando daqui você vai para cá. Do A você vai pro B. E eu não quero saber a tua opinião. Você é cargo em comissão, você ganha mais para isso. Cargos em comissão. Cargos em comissão. Desculpa, gente. Cargos de confiança. Cargos de confiança não precisa do aval da pessoa e não precisa da real necessidade. Você já ganha a mais por isso, você entende que isso é tua responsabilidade. Então, quando o teu chefe diz, fulano, você vai para Manaus, você vai pegar teu chapéu, vai botar embaixo do braço e você vai para Manaus, porque você é cargo de confiança. Não comissionado, confiança, 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 confiança. Ok? Tá claro isso, pessoal? Isso é uma ótima pegadinha para prova, hein? Ótima pegadinha. Eu vou encerrar aqui, que já tá dando o nosso tempo, e para não ficar sobrecarregar para fazer upload, e a nossa matéria continua no próximo vídeo, ok? Então fica comigo aí.